Bom, então, como vocês já viram certamente no WhatsApp, e como está aí anunciado mais ou menos grande, né? Nós vamos passar a estudar os livros poéticos da Bíblia. Agora, alguém pode perguntar, livro poético? Que negócio é esse? Não sei se está todo mundo familiarizado com isso. Então, antes de a gente entrar realmente nesse assunto, eu quero dar algumas dicas gerais aí mais uma vez a respeito da Bíblia, que, bom, para muitos vai ser coisa repetida que vocês já conhecem há tempo, mas talvez para um ou outro seja uma novidade. Nós sabemos que a Bíblia, todo mundo sabe que a Bíblia é dividida em duas partes, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aí estão distribuídos aqueles 66 livros lá dentro. Mas de que jeito estão distribuídos? É bom a gente estar familiarizado com isso para poder lidar com a Bíblia sem se perder por aí. Saber onde é que está cada coisa. Então, existem aí umas divisões que são feitas, que não são, essas divisões não são matéria teológica, não é coisa que tem a ver realmente com a doutrina, é uma coisa prática que com o tempo o pessoal, os editores da Bíblia começaram a fazer para facilitar um pouco a vida de quem vai consultar aquilo e procurar. Então eu queria mostrar um pouquinho disso. Então, começando com o Antigo Testamento, eu tenho aí uma divisão. Essa divisão é o que eu tenho encontrado nas Bíblias em alemão. A gente vem dos alemães, então usa isso. Eu não sei, pessoal de outros idiomas, o que faz, mas os alemães dividem, então, o Antigo Testamento em 3 grupos. Falam em livros históricos, que vão aí de Gênesis até Esther, que contam histórias, contam desde a criação do mundo, o relacionamento de Deus com as pessoas, com os homens, a formação aos poucos do povo de Israel como povo de Deus, até o momento em que eles foram levados embora para a Babilônia ou para a Pérsia e estão agora quase voltando de novo para a sua terra, que é o livro de Esther. Então, vai contando essa história. Depois, a outra divisão, eles chamam de livros didáticos. São livros que não contam história nenhuma, eles trazem ensinamentos para a nossa vida. Isso são esses 6 livros aí, de Jó até Cantares. Isso é a divisão aí que os alemães costumam fazer. E depois tem a outra, que são os profetas, que vão de Isaías até Malaquias, que tem essa característica. São livros, alguns até contam um pouco de história. Jonas, por exemplo, Isaías tem algumas coisas históricas dentro e assim, mas basicamente eles trazem mensagens de Deus para alguém e para nós também a respeito daquilo que Deus quer da nossa vida, né? Então esses são os proféticos. Essa é a divisão que eu tenho encontrado nas Bíblias alemãs, mas a gente pode detalhar isso um pouco mais e é bastante útil. Então nós temos aí essa outra divisão em 5 blocos. O primeiro é o Pentateuco, ou seja, os 5 livros de Moisés, que para os judeus são chamados de a lei, ou a Torá, e aquilo para o judeu, pelo menos, é o centro da Bíblia, a base de tudo, é a parte mais importante, né? A lei de Deus para eles. E são os 5 primeiros livros, vão de Gênesis até Deuteronômio. Depois vem os livros históricos. Aí sim, tudo bem, o Pentateuco conta histórias também, né? Conta a formação do povo de Israel, conta a história do dilúvio, com Noé, com uma porção de coisa.
mas ele tem aquela outra função da lei dos judeus. Os outros, os históricos, então começam com Josué, sucessor de Moisés, a conquista da terra de Canaã, e vai até Esther, conforme eu já falei agora um pouco antes, né? Então, são essas histórias. E depois vem a outra divisão, vejam que é igual, eu indiquei os tais didáticos aí, de Jó até Cantares, e agora aqui eles se chamam poéticos, de Jó até Cantares. É o mesmo bloco de livros. Quando se classifica isso como didático, é para dizer que ele falar alguma coisa sobre o conteúdo deles, que eles ensinam alguma coisa para nós e tal. E quando se chama de poéticos, refere-se ao formato deles, né? Mas o conteúdo é o mesmo. Enfim, a maneira de apresentar é um pouco diferente. Todos eles, de Jó até Cantares, são, em hebraico, poesia. Nós não percebemos essa poesia tanto assim porque tradução sempre... Poesia não consegue sobreviver à tradução, é um problemão, né? Mas a gente ainda vai dar uma olhadinha daqui a pouco sobre esse modo disso funcionar. Esses livros todos têm esse formato. E nós vamos agora, nesses próximos domingos, olhar um pouquinho mais de perto para eles. Depois tem os profetas, e aqui estão divididos em profetas maiores, de Isaías até Daniel, e menores, de Oséias até Malaquias. Esse maiores e menores se refere só ao tamanho do livro. Não tem nada a ver com o conteúdo, com a importância do conteúdo, nada. É o tamanho do livro. E mesmo aí a coisa não é bem certa. Porque o primeiro dos profetas menores, o Oséias, ele é maior do que um dos maiores aí, Daniel. Então, a coisa não é assim muito exata, mas serve para a gente se localizar, se orientar, né? Existe aí um pequeno exercício, se quiserem pegar isso uma vez, os profetas menores são 12 livros, dá para decorar bem em 4 grupos de 3. E aí você recita aquilo e acha aquilo facilmente, né? Só uma ideia. Então, essas são essas divisões, essas classificações que existem. E nós agora vamos, então, começar a falar nesses livros chamados poéticos. E aí, eu queria comentar alguma coisa justamente sobre essa poesia. Quando nós falamos em poesia, para nós, português, e nas outras línguas europeias e tal também, a gente pensa em duas coisas, em ritmo e em rima, né? É uma linguagem que não é aquela linguagem natural com que a gente conversa, mas que segue um esquema, ritmo de palavras acentuadas em determinados lugares, e no fim das linhas, de alguma forma, sempre aparece alguma rima, né? Término de linha igual uma com a outra e tal. Então isso para nós é o jeitão da poesia. Para o hebraico não. O hebraico é bem diferente. Não tem nada a ver com ritmo e rima. E é interessante a gente ver um pouquinho como é que o hebraico faz isso, porque nos ajuda a entender melhor o texto que a gente lê. É uma coisa que não sei se vocês têm reparado nisso, mas às vezes acontece de a gente ler alguma coisa, algum material teológico, algum material cristão e tal, e aparece lá uma frase qualquer, você olha para aquilo lá e diz, isso aqui tem todo jeitão de Bíblia. Isso deve ser coisa da Bíblia. Eu nunca vi essa frase, mas por quê? Às vezes são algumas palavras esquisitas também que aparecem em traduções da Bíblia e tal, mas geralmente é porque aquilo tem uma certa estrutura que é típica para aquilo, e isso nós vamos dar uma olhadinha agora. Ok, a poesia hebraica, como é que ela funciona? Ela não tem esse ritmo e rima como nós temos.
mas um outro fenômeno chamado paralelismo. Geralmente são duas frases seguidas, em que a segunda repete o pensamento da primeira com outras palavras. Então tem uns exemplos aí, ó. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aí vem o segundo versículo, nem se assenta, lá no primeiro ele anda, agora ele se assenta, tudo bem, é parecido. Nem se assenta na roda, no conselho, no grupo, né, dos escarnecedores, ou ímpios, é mais ou menos a mesma coisa. Né? Então ele dá a mesma ideia com outras palavras. Um outro exemplo, continuação, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, aí ele simplesmente repetiu a palavra, né? Na sua lei medita, ele pensa nela, ela pratica aquilo, quer dizer, ele gosta de mexer com isso, tem o seu prazer. Né? Isso é típico de poesia hebraica. E vocês vão encontrar isso à torta e à direita na Bíblia. Toda hora aparece alguma coisa desse tipo. Né? Existem ainda dois outros formatos que eu não tenho slide aí agora, mas é fácil comentar. Um deles não é propriamente paralelismo, mas é contraste. Aqui eu disse que a segunda linha diz a mesma coisa que a primeira, mais ou menos. No contraste, a segunda linha diz o contrário da primeira. Então isso existe também. Infelizmente não tenho à mão aí um exemplo agora, mas vocês vão encontrar isso na Bíblia também. Afirma uma coisa, na linha seguinte mostra o oposto. Então fala, por exemplo, aí ele quase mistura as coisas. Pode falar, por exemplo, nessas pessoas ímpias, contrárias a Deus, e o outro que é fiel a Deus, e a atitude deles e tal. É um exemplo. Então existe isso. E existe uma outra coisa, que é o que se chama de acróstico. O acróstico é a repetição de uma determinada letra ao longo do texto. Nós temos um acróstico aqui na IBASP. IBASP significa Igreja Batista Alemã de São Paulo, né? Mas alguém inventou um acróstico para isso. Igreja Bíblica Acolhedora que serve e proclama. Né? É um acróstico com essas letras IBASP. O maior exemplo disso na Bíblia é o Salmo 119, o maior dos Salmos. O Salmo 119 tem 176 versículos. Se nós dividirmos esses 176 por 22, dá 8. 22 é o número de letras do alfabeto hebraico. O nosso tem 26. O hebraico tem 22 letras. Então, o Salmo 119 é composto de 22 blocos de 8 versículos, sempre que no hebraico, para nós infelizmente não, mas no hebraico, cada um deles, cada versículo desses 8, começa com uma palavra que por sua vez começa com uma letra do alfabeto hebraico na ordem alfabética. Tá? Deve ter dado um trabalhão para compor aquilo, né? Mas a estrutura dele é essa. Então, feliz aquele que sabe ler em hebraico, porque descobre umas coisas bem interessantes. E, infelizmente eu não sei. Mas ele segue esse esquema. Esse tipo de esquema aparece outras vezes na Bíblia também. Só que esse é o maior, é o mais desenvolvido, aí o Salmo 119. Tá? Então isso são algumas palavras a respeito de poesia hebraica, para a gente ter uma ideia do que é isso. Esses livros, então, que nós vamos estudar, esse bloco, eles seguem todos esse tipo de esquema, são todos em hebraico poesia, e trazem mensagens diversas. Aí são eles, então, os livros poéticos do Antigo Testamento,
que são e alguma coisa sobre os temas deles. O primeiro é Jó, 42 capítulos. O grande tema dele é o sofrimento humano e a justiça de Deus com relação a ele. É um negócio que vai dar trabalho para estudar, né? Bem complicado, mas o tema do Jó é esse. Depois temos os Salmos, é o maior livro da Bíblia, 150 capítulos. Eu tenho lá em casa uma Bíblia de edição católica que contém um Salmo 151, inclusive. Mas são 150 sobre tudo quanto é assunto. Aí vem para nós a dificuldade de estudo. Então, 150 salmos e eles não estão em nenhuma ordem lógica. Tema 1, tema 2, tema 3, não tem isso. É tudo misturado. Então, para a gente se achar lá no meio, não é tão simples. Aí precisa ter, ver o que dá para fornecer aí, algumas listas, alguns esquemas para a gente poder procurar com mais facilidade algum tema que a gente queira, né? Depois tem os Provérbios, o livro dos Provérbios, 31 capítulos, cujo assunto principal, que é o tema geral praticamente desse livro, é sabedoria. Sabedoria, ou seja, saber como fazer as coisas. Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é saber o que são as coisas. E sabedoria é saber o que fazer com elas. Né? De várias formas, de várias maneiras e tal, mas o tema básico do livro de Provérbios é esse. E o interessante dele é que Provérbios são pequenas frases, geralmente textozinhos curtos, fáceis de decorar, né? Fáceis de lembrar e que nos ajudam. Um dos preferidos aí de quem tem filho adolescente é o Provérbio 6,6, né? Vá ver a formiga preguiçosa, porque ela faz. Bom, depois o Eclesiastes. Esse nome Eclesiastes é meio complicado. Um outro nome para ele, que é o que se usa em alemão, é pregador. Mas mesmo isso não mostra muita coisa. Ele é uma sequência de análise da vida prática. O que ele diz, em grande parte, você lê aquilo e diz, gente, mas isso não tem nada a ver com uma vida piedosa, com uma vida com Deus. Isso aí é a vida do povo por aí, o que fazem, muita coisa ruim ali dentro. Mas isso existe também. Então, ele trata também desse assunto. Como é que é a vida por aí? E você tira lições daquilo. Né? É o pregador, o Eclesiastes. E por fim tem o Cantares de Salomão, ou também chamado Cântico dos Cânticos, que é uma sequência de poemas. O que eu botei aí? Românticos. É meio que um diálogo, meio monólogo e tal, de um casal apaixonado entre si. Ok. Então, esses são esses livros poéticos e cada um tem a sua forma, cada um tem as suas lições e nós vamos procurar ver de que jeito a gente consegue juntar tanta coisa diferente com um bom proveito. Então, nós vamos começar a entrar no primeiro deles, o Jó. Primeiro dos livros poéticos. E aí, logo de cara, aparecem algumas perguntas. Bom, quem era esse Jó? Quando é que ele viveu? Onde ele viveu? Quem é esse camarada? Porque o livro assim não diz nada. Tudo indica que um israelita ele não era.
não se fala nada a esse respeito. Então existem aí algumas propostas de estudiosos e pesquisadores sobre esse tipo de coisa estéril lá do Jó, para a gente poder colocar ele em algum lugar e saber com quem a gente está falando, né? Então nós temos aí, qual é a estrutura deste livro? Do que ele trata? Qual é o ambiente? O que vai acontecendo nele? Isso é uma coisa que a gente precisa olhar. Outra coisa, ele conta uma porção de desgraças que aconteceram com o Jó. É difícil alguém sofrer mais desgraças do que ele, né? A coleção é muito grande. E fala disso e vem a pergunta, por que essa desgraça toda na vida do Jó? De que jeito aquilo aconteceu? Quais são as causas diretamente? Um deles, por exemplo, foi um assalto de povos vizinhos lá que atacaram os rebanhos do Jó e levaram embora uma porção de coisa. Outro foi uma tempestade que derrubou uma casa, caiu em cima dos filhos dele, matou. Então, de que jeito aconteceu? Certo? Quais foram os efeitos imediatos daquilo? O que aconteceu aí para o Jó? A gente vai ter que ver. E o que o Jó, depois que aconteceu aquilo, ele esperava que acontecesse? Poxa vida, e aí? E agora? Como é que fica? Então, é uma outra pergunta que precisa ser examinada. Depois aparecem os amigos. Eu botei esses amigos entre aspas porque eles merecem as aspas. Tá? Esse aqui é um... amigo da onça. Amigo da onça, né? Existe uma expressão que eu não vou agora estender, porque talvez muitos de vocês não se lembrem mais, mas que correu por aí muitas vezes, de chamar alguém de muito amigo. Tem uma historinha da televisão por trás disso. Mas, enfim, é um cara que se mete a amigo, mas na verdade não tem nada a ver, né? Esses amigos, então, vieram ajudar o Jó, sei lá, mas só pioraram a situação. Depois, isso é o falatório deles. Depois, o ponto 7 é o Jó falando. O Jó responde. E antes também já fala, comenta o que aconteceu com ele e tal. Depois ele tem as posturas dele, né? Tem algumas propostas sobre o que deveria o Jó fazer ou não, como é que ele devia agir. No fim tem orações de Jó. Ele finalmente, depois de toda aquela confusão, ele vai e fala com Deus. Puxa vida, o que eu faço agora? Como é que fica? E há respostas de Deus a ele que então são a conclusão do livro. Então essa é a estrutura assim, básica do livro de Jó. Bom, o ambiente dele. Quem era o Jó? Quando aconteceu tudo aquilo? Onde aconteceu? O livro não diz. Só diz que esse Jó era da terra de Uz. Em lugar nenhum na Bíblia, em outro lugar, aparece de novo essa terra de Uz. Onde será que é isso? Bom, há quem estude, que pesquise e tal, e a proposta que os estudiosos por aí fazem é que seja alguma região na Mesopotâmia, ou seja, naquela região em que aparece a maior parte dos eventos da Bíblia. Mas eu não sei dizer mais do que isso também, né? Provavelmente seria lá. Quando é que viveu esse Jó? Há um certo consenso aí entre os estudiosos de que ele é muito antigo. Há quem pense, e parece que isso é mais ou menos consenso, de que talvez, provavelmente, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Que apareceu antes. Só que também a gente não sabe quem escreveu esse livro. Aí também existem palpites, existem sugestões, mas certeza não se tem. Ele seria bem antigo, então. Uma ideia, eventualmente, seria que talvez fosse um contemporâneo de Abraão
ou seja, antes da existência do povo de Israel, né? Há quem pense que Moisés possa ser o autor do livro, mas também não é muito mais do que palpite isso, né? Local, eu já comentei. E do que ele fala? Ele fala de Jó, fala de Deus, fala de Satanás. Aí nós temos que comentar um pouquinho sobre o que o Satanás está fazendo aí. Os tais amigos de Jó são as pessoas que aparecem ao longo desse livro e que a gente tem que levar em conta. Bom, agora, como é que anda o relato? Historicamente, o que o livro de Jó conta? Primeiro que esse Jó tinha duas características. Ele era muito rico e ele era um homem justo. Uma coisa que não é assim tão comum, né? Mas ele era um camarada muito correto, muito justo e era muito rico. Por que ele era rico? De onde veio a riqueza dele? Não sei. Mas era essa a condição do Jó. Ele era casado, tinha filhos. E aí, a certa altura, vem um relato curioso, fora do nosso ambiente, que deve ter sido alguma revelação que o autor teve. Diz que, a certa ocasião, houve uma reunião de Deus com alguns, não sei, anjos, com seres celestiais, estavam lá reunidos e falando sobre algumas coisas, e no meio desses anjos aparece o Satanás. Satanás, o diabo, o inimigo de Deus, aparece lá também. A gente sabe da Bíblia que ele era, na verdade, por natureza, um desses anjos, só que ele se rebelou contra Deus, foi desobediente e tal coisa. Aí apareceu lá. E Deus se dirige a ele e diz: e aí, o que você andou fazendo? Ah, eu andei por aí olhando, vendo o mundo, etc. e tal. Então Deus perguntou para ele: escuta, você reparou no Jó, aquele meu servo Jó, como esse camarada é correto? Como ele age bem? Notou aquilo? E o Satanás dá uma resposta sem vergonhazinha, né? Mas ele disse: fácil. Do jeito como ele foi abençoado, do jeito como ele é rico e tal, é fácil ser bom. Tranquilo. Mas tira uma vez dele a riqueza dele para ver o que ele vai fazer. E aí acontece uma coisa que nós não conseguimos compreender. Deus autoriza o Satanás a fazer aquilo. Pode ir lá, vai atacar ele. Puxa vida, mas isso é justo? Bom, isso é uma dessas questões que fica no ar que a gente tem dificuldade de lidar. Né? Mas em todo caso foi o que Deus autorizou o Jó. Pode mexer com ele o quanto você quiser, só não mexa na vida dele. Não pode matá-lo. Deixa ele viver. O resto, faça o que quiser. E aí o Satanás parte para cima dele e faz estrago na vida inteira dele. Né? Faz levar embora os bens dele, mata os filhos, no fim de tudo ainda bota ele doente. Então, pelo jeito alguma doença da pele, não sei, ele ficou bem, bem ruim. E tá aí, e agora? Seu Jó, como é que fica? E aí então, com isso, Deus prova para o Satanás que o Satanás não tinha razão. Porque a primeira reação do Jó, quando aconteceu tudo aquilo, foi uma frase que ficou clássica e que às vezes as pessoas repetem quando tem motivo para isso, motivação para isso. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Isso pode ser uma frase feita bonitinha, mas dificilmente alguém que está realmente na pior vai fazer isso artificialmente. Quando fala é porque está sendo sincero, né? Então, ele começou assim. Mais tarde, ele se cansou, o Jó, e começou a se queixar realmente. Né? Mas a postura dele foi pura, foi correta. Ele não
fez aquilo que o Satanás previa e queria, que ele amaldiçoasse Deus. Isso ele não fez. Bom, aí vem as discussões com os amigos de Jó. Aqueles 3, que na verdade eram 4, porque depois apareceu mais um. Ouviram falar nessa desgraça dele, foram lá visitá-lo. Eles que ficaram tão assustados, de longe olharam, nem reconheceram ele, porque ele estava todo ruim aí de saúde também, tal coisa. E a Bíblia fala algumas coisas boas desses amigos e outras não tão boas, né? Então é bom a gente pensar um pouquinho nisso, como nós que também somos humanos, às vezes agimos. Você não vai encontrar ninguém por aí que é totalmente bom e ninguém que é totalmente ruim. Todo mundo tem lá os seus lados. Eles viram o Jó, ficaram tremendamente assustados com aquela condição. Diz que passaram aqui 3 dias sentados lá com ele sem dizer nada. Ficaram quietos, só fizeram companhia para ele. E aí depois um deles começou a falar. E aí quando começaram a falar, aí veio a parte menos boa deles, porque eles achavam que eles sabiam das coisas. E no fim das contas acabaram acusando Jó. Jó, você errou. É aquela ideia de que se alguém passa mal é porque ele tem culpa disso. E bateram em cima do Jó, os 3. Depois que os 3 terminaram de fazer os discursos deles, apareceu o 4, o Eliú. Ele diz, olha gente, eu não falei nada até agora, porque eu sou mais jovem do que vocês, deixa vocês falar e tal, mas estou vendo que vocês não resolveram o assunto, então agora eu também vou falar. E começa falando coisas boas, coisas corretas, certo? Mas não demora, ele desanda para o mesmo problema que os outros, né? E acaba com o Jó, né? No fim das contas, o que o Jó comenta, ele diz, vocês são os que sabem das coisas. No dia que vocês não tiverem aí, o mundo acaba. Mais ou menos isso, né? E fica essa situação constrangedora, né? E aí, Deus intervém e fala com o Jó, e o Jó então começa a saber se posicionar de uma maneira melhor quando ele vê que ele não foi abandonado, que Deus está cuidando dele. E no fim ele é restaurado, mas isso são detalhes aí que a gente precisa ver passo a passo, né? Não dá para, em poucas palavras, dizer isso. Bom, esse é o relato do livro de Jó, de 1 a 42. Né? Quais são os assuntos, as fontes de explicação? Os amigos de Jó tentam explicar por que aconteceu aquela desgraça toda do Jó. Eles acham que eles sabem das coisas. Então, eles vão ensinar o Jó agora. Começa o tal do Bildade. Ali não é amigos? Não devia ser amigos lá? Não. Ah, tá. Antigos mesmo? É antigos mesmo. Então tá. O Bildade começou a falar e explicando naquilo que ele achava que sabia e podia explicar, né? As causas do problema de Jó. E ele disse, pergunte às gerações anteriores, aos antigos, né? O pessoal de antigamente, o que eles nos trouxeram de ensinamentos, de informações. Então pergunta para eles e veja o que eles aprenderam, porque nós não sabemos nada, pelo menos isso ele reconheceu. Ele recomenda então perguntar aos antigos. Por que é que os antigos saberiam melhor as coisas que os atuais? Ele não explica. Né? Porque a tendência que a gente tem às vezes é essa, né? Antigamente era tudo melhor, né? As pessoas sabiam e era muito melhor do que hoje e tal e coisa. Bom, há uma pequena lógica nessa coisa. A gente pode dizer que aquilo que vem de informações de muitos anos atrás até nós
deve ter algum valor, porque senão não teria chegado. Deve ter falado muita bobagem antigamente, só que aquilo se perdeu, né? Então, há um pouco de sentido nessa coisa, mas, bom, enfim. Viu, Jó? Te vira, procura isso. É a instrução que ele deu para ele. Olá. Oi. Será que não era porque também tinha aquela coisa de que os antepassados, o pecado dos antepassados era passar de geração para geração e tal? Talvez essa seja a coisa. Tinha aquela ideia de que você não pecou, mas teu pai, teu avô, então você é amaldiçoado até a quinta geração. Pode ser. Né? Então, Pode alguma ser. coisa nesse sentido, porque era muito forte naquela época isso aí, né? Pode ser. Uhum. Em todo caso, esse foi o Bildad. Depois veio o Elifaz, o outro. Ele apela para a tradição. Escute ele, eu lhe explicarei, vou dizer o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam de seus pais. Não é muito diferente do outro, né? Tá? Mas enfim, é aquilo que já se sabe, é tradição, e é tão comum por aí a gente ver pessoas que baseiam o comportamento na tradição. Por que você age desse jeito? Ah, sempre foi assim. Tá? Então tá. Né? Sempre foi assim e tem que continuar sendo. Então ele chama a atenção para esse aspecto. O discurso deles é bem longo, tá? Tem muita outra coisa que tem aí. Eu peguei assim umas pequenas frases aí para mostrar o foco da coisa. Depois, aquela questão, por que alguma coisa que se diz seria verdade? Por que aquilo que os antigos disseram, ou que a tradição trouxe, seria verdade? Tem que ser verdade? Talvez não, né? Por quê? Bom, então existem algumas ideias aí. Por experiência, se fez de novo, se fez outra vez, sempre funcionou, então deve ser verdade. Repetição, insistência, persistência, alguém que insiste em continuar com o mesmo procedimento, bom, ele pode estar errado, mas muitas vezes é o que a pessoa faz porque sabe que aquilo funciona, aquilo está correto. Né? Comodidade, eu sempre a gente sabe, deixa correr, eu vou fazer do mesmo jeito, por que eu vou pensar em outra coisa? Tem mais o que fazer. Né? Então, essas são as possíveis fontes para explicar por que é que aquilo que eles dizem seria verdade. Mas dá para ver que é o tipo da coisa que, em parte, pode até ser verdade, mas não necessariamente. Né? Sempre a ser tratado com cuidado. Por que é que acontecem desgraças? Volta e meia a gente ouve de algum desastre, alguma desgraça, alguma coisa ruim que aconteceu, pode ter sido até com a gente mesmo, ou não, né? Mas por que acontece? Quais são as causas possíveis? Acaso não tem uma causa que a gente possa explicar? Aconteceu, ele estava no lugar errado, na hora errada e paciência. Né? Claro, quando a gente crê em Deus que governa o mundo, a gente tende a dizer, bom, não existe acaso, Deus está dirigindo tudo, Ele é que sabe. Mas até onde nós enxergamos, a gente diz, puxa vida, não havia razão nenhuma porque que aquilo foi acontecer. Né? Existe muito isso. Né? Aconteceu, acaso. Aí, então, está uma resposta bíblica para essa ideia. É o que Jesus ensinou aí. Nenhum dos pardais, diz ele, cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. É muito detalhe, né? Jesus disse, não esquece esse negócio de acaso, porque está tudo na mão de Deus, até o último cabelo da sua cabeça ele conhece.
Então, esse negócio de acaso pode ser uma impressão que a gente tem, pode ser que a gente não consiga uma explicação melhor, tal, mas não é a última palavra, pelo menos, no mínimo. Né? Outra coisa, culpa e castigo. Bom, isso é uma reação muito comum, em geral, nossa, do pessoal por aí. Ah, aconteceu uma desgraça, culpa da pessoa, o que ele fez de errado? Né? É castigo, mereceu. É mais ou menos o que os amigos de Jó falaram para ele. Agora você pergunta para eles, mereceu por quê? Ah, bom, eu não sei, mas mereceu. Né? Também aí temos uma resposta de Jesus. Essa ainda não é de Jesus, essa é lá do Antigo Testamento, que de certo modo confirma essa ideia. Se vocês não obedeceram ao Senhor, todas essas maldições, e houve uma lista grande de maldições que ele deu antes, vão cair sobre vocês. Ou seja, a desobediência a Deus traz males. Tá? Até aí sim. Mas isso não quer dizer que todos os males sejam causados por isso. Né? Mas tome cuidado, porque é uma coisa que realmente existe. Já Jesus, então, comenta isso. É aquela história lá do cego de nascença que eles encontraram. O grupo encontraram um cego de nascença e os discípulos perguntaram para Jesus, por que esse homem está cego? Quem é que errou aí? Será que ele fez alguma coisa errada? Ou os pais dele fizeram alguma coisa errada? Eu fico me perguntando como é que ele pode ser castigado com cegueira por uma coisa de nascença, por uma coisa que ele não fez nada até lá. Como é que é? Bom, enfim, a ideia deles era essa, e Jesus então disse que não. Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, pelo menos para causar aquele problema, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então aí é uma indicação que Jesus faz que é bem interessante, não é? Às vezes pode acontecer de a gente passar por uma desgraça qualquer, porque Deus tem algo a nos dizer com aquilo. E talvez a mostrar também que Ele domina a situação. É uma possibilidade que é bom não esquecer. Bem, mas propósitos de Deus. Talvez Deus tenha um plano com aquilo tudo. É o caso de José, que foi vendido lá para o Egito pelos irmãos dele, né? E ele comenta depois, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, para o Egito, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aquela venda do José para aquela caravana de pessoal que ia para o Egito foi uma mancada muito grande, né? Foi um papelão que fizeram, realmente estava bem errado aquilo, não deviam. Mas Deus tinha um plano com isso, usou aquilo, levou o José para lá, para ele, José acabou salvando o Egito da fome e, por tabela, a família dele também. Né? Então isso pode ser, só que a gente não enxerga logo. Mas é bom ter em mente, pode haver essa possibilidade. E a soberania de Deus? Deus fez por quê? Porque sim, porque Ele queria, e Ele não me deve contas. Ele não precisa prestar contas para mim, eu preciso me sujeitar. Mas é chato? É chato, mas não muda nada. Né? Isso pode acontecer. Claro que se a gente conseguir encontrar as causas de um mal que aconteceu para nós, é bom, é melhor. Até porque ajuda a gente a tomar cuidado para que aquilo não aconteça de novo, ou talvez corrigir. Tudo isso deve ser feito, sim. Mas, mesmo assim, pode sobrar um resto aí que se diz, bom, aí, sei lá, Deus é que sabe. Então, né? Romanos 9:20 diz isso. Quem é você, o homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou por quê?
fizesse assim. Né? Cobrar de Deus por que agiu dessa forma. Pode conferir aí, Romanos 9:20. Bom, então agora começa a se pensar, tá bom, então tudo isso é possível e o Jó, no caso específico dele, o que aconteceu? Quais são as causas dessa situação? Aí o Eliú, aquele último, que tinha o que dizer, ele comentou que fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, está Deus. Deus faz o que Ele quer. É o 23. Às vezes Fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Né? Então, a soberania de Deus, Deus não precisa prestar contas para ninguém, e Ele faz, e nós temos que aceitar isso. Depois tem a fragilidade humana, de novo, o versículo aí está incompleto. O junco mal cresce e antes de ser colhido seca, e ele fala então das plantas que crescem e que em pouco tempo murcham e apodrecem e caem e são frágeis, e nossa vida não é muito diferente disso. Né? Basicamente é o que ele diz aí nesses versículos. Aí o texto é um pouco mais longo, mas a ideia básica é isso. Insensatez. Alguém que aquele mal, aquele não deveria ter acontecido, mas aconteceu porque, caramba, você é burro, que você é insensato, você não pensa, né? Você não cuidou. O ressentimento mata o insensato, a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi o insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa, bom, enfim, se perdeu. Né? Pessoa que não usa a cabeça e não tem juízo e não age corretamente. Então, quando acontece uma desgraça para nós, é bom a gente dar uma paradinha e pensar, será que eu não pisei na bola aí? Será que eu não descuidei? Pode ser, né? Jogar a culpa nos outros é fácil. Sobrecarga. Veio mais coisa para cima do Jó do que ele era capaz de suportar. Sim, Deus permitiu isso e deixou que o Jó chegasse a um ponto em que ele realmente estava no fim da linha, para então Deus intervir e resolver aquilo. Mas essa sobrecarga, ela existe. Né? Simplesmente acontecem coisas demais e a gente diz, não aguento mais, não dá. Né? Impiedade e culpa. Não é a insensatez. A insensatez é falta de juízo, é burrice, é falta de... Mas a impiedade é realmente a posição que ofende a Deus, que não obedece a Deus, que age mal, muitas vezes conscientemente, e pega a culpa. O que os amigos de Jó aí dizem, quando dizem isso, até é verdade, só que depois eles de novo se perdem. Diz, onde os íntegros sofreram destruição? Jó, você não é íntegro, sabe? Né? Porque, poxa vida. Então, eles se atrapalham com isso. Mas é claro que um procedimento errado, uma impiedade e tal, causa males, sem dúvida nenhuma. Prepotência. Eu sou o bom. O que eu faço dá certo. Eu sei das coisas. Né? E eu vou em frente, então, coisa. Será? Né? Então, esse orgulho, essa prepotência disso de achar que eu sempre tenho razão, que o problema é que às vezes não tem, né? Então a coisa vai acabar indo mal. E o Jó se defende, ele diz, olha, não fiz nada de errado. Ele tinha razão, não tinha mesmo feito nada de errado.
E o amigo dele, então, olha, você não está lembrando, você pensa direitinho, você deve ter aprontado alguma coisa. Eu já disse, gente, lá para Santas ele disse para esses amigos, vocês são os bons, vocês sabem tudo. O dia que vocês não estiverem aí, o mundo acaba. Mais ou menos desse jeito, né? Ironia, porque não aguentou mais a conversa deles. Bom, os efeitos das situações, o que aconteceu? Pode ser uma aceitação. Isso foi logo no começo da desgraça toda, em que o Jó ainda tinha alguma força, e ele então disse essa frase que eu citei antes aí, disse, tá, ok, Deus deu, Deus tomou, Ele é o Senhor, Ele manda, tudo bem, não vou me queixar, Deus faz o que Ele quer e tá. Né? É aceitar, e muitas vezes é o que a gente precisa mesmo fazer. Certas coisas não há o que comentar a respeito. Insuficiência. Eu não consigo vencer essas situações que me acontecem porque eu não tenho capacidade, eu não sei, eu sou fraco demais, eu não consigo. Pode ser. Né? Como pode o homem ser justo diante de Deus? O defeito, desalento, desânimo. Bom, isso aí chegou, quando ele chegou no fim da linha, ele diz, não aguento mais, não dá mais. Chega a esse ponto. Né? Então, agora, eu quero mais é morrer. Razão porque tanta gente se suicida por aí. Né? Acontece. Gente, tem um limite. A pessoa diz, não dá mais. Exaustão, é mais ou menos a mesma coisa. Né? Ele disse, se pudessem pesar e medir o meu problema, vocês iam ver como o negócio está bravo. Né? Não consigo mais. E desespero, no fim ele diz, acabou, fim de linha, não aguento mais, não dá, chega. É o último passo antes do suicídio. O João não se suicidou, mas ele chegou muito perto. Né? Aí houve a intervenção de Deus depois dele, tá? Mas é aquilo que chega, acabou. O desespero é completa falta de esperança. Não tem mais o que fazer, acabou tudo. Fazer o quê? Nada. Aí Deus se manifesta. Aí Deus fala com o Jó. E esta resposta de Deus precisaria de um estudo mais profundo, porque ela é difícil de entender também. De certo modo, Deus aí também critica o Jó. E a gente pensa, puxa vida, é isso mesmo? Então, eu confesso que eu não tenho como responder a isso agora, mas mereceria um exame melhor aquilo que Deus disse ao Jó. De qualquer forma, apesar de Deus então também censurar alguma atitude do Jó, ele aponta o passo seguinte e diz, mas tudo bem, Jó. Eu reconheço que você é justo, que você fez as coisas direito, e agora você, por favor, preste um culto, como era usual naquele tempo, sacrifícios, então, e orações em favor daqueles seus amigos, porque o que eles lhe falaram é tudo bobagem. Né? Reconhecer a superioridade de Deus e o futuro, alguém propôs a ele, se você for íntegro e puro, ele se levantará em seu favor, e foi o que Deus fez. É que às vezes demora, né? Mas foi o que ele realmente fez e mostrou um novo futuro para Jó. E esse futuro não foi pequeno, não. Pelo que a gente lê no fim do livro, ele ainda viveu muitos anos, criou uma nova família, recuperou os bens, então realmente... E agora, julgamento. É o Jó se queixando. Se soubesse onde encontrá-lo,
Porque o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento. Gente, eu quero resolver esse negócio. É compreensível, né? E é a reação do Jó. Aí, se eu me conduzir com falsidade, então Deus que pese, mas eu estou me defendendo aqui, eu estou dizendo que não tem nada de errado. Então, por favor, Deus, se eu fiz, me explica e me condena, que eu vou aceitar, né? Está implorando por justiça. E a redenção. Eu sei que o meu Redentor vive, esse é um desses outros versículos clássicos também que ele decora, né? Ele diz, apesar de tudo, eu tenho esperança. Deus não vai me abandonar. Me deixou realmente chegar no fundo do poço, mas Ele não vai me abandonar e, de fato, não abandonou. Aí vem a restauração. O Jó já prevê isso, conta com isso. E depois vem uma crítica à atitude dos chamados amigos dele, né? E censura, eles agiram errado. Realmente Deus diz ao Jó, olha, esses teus amigos aí não topam nada, o que eles fizeram está errado. Agora você ofereça um sacrifício e oração em favor deles para eu perdoá-los, porque aquilo lá não estava certo. Aí vem então mais coisas. Prepotência, né? Orgulho, malvadeza. Quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Tá, ok. Então, Jó, você sabe, você agiu mal. Não pode. Ofensa. Compreensão. Isso foi uma atitude logo no começo do Jó, né? Ele compreendeu que Deus pode fazer o que ele quer. Maldição da vida. Ele já não tem mais esperança nenhuma. Ele foi íntegro. Ele começa a ironizar os amigos dele. Vocês são os bons aí, a sabedoria vai morrer com vocês. Tá. Força. Responsabilidade. Isso são tudo atitudes que o Jó foi tomando ao longo da vida. Esperança, ele não guardou ainda esperança para o futuro. Apela a Deus, que tudo sabe. Aliás, isso aí foi uma proposta de um dos amigos dele também, mas Jó fez isso, né? Ele apelou a Deus. Consagração, mais conselhos que eles deram. Os conselhos deles não estavam todos eles errados, tá? Algumas coisas certas eles disseram. Só que o ambiente que fizeram aqui não ajudou nem um pouco, né? Intercessão por eles. No fim, o Jó desabafa e diz: eu não aguento mais, não dá mais, não sei mais o que fazer. Pergunta para Deus por que aconteceu tudo aquilo. Defende a sua posição. Pede por paz. E chega no fim da linha e não consegue mais. Né? As orações dele, abandono e violência, desistência, submissão e a conclusão de Jó. Deus fala com Jó e diz a ele: olha, tem que explicar ao mundo, você consegue? Não consegue. Então, né? E o Jó reconhece isso. E Deus então restaura a vida do Jó conforme eu já combinei.